Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do professor Marcos Aba. Eu sou o professor Reinaldo, do canal Matemática com Reinaldo Mirata. Esse canal que está aparecendo aqui para vocês, ele está arrumadinho aqui, esperando a visita de cada um de vocês de braços abertos. Agora, sem perder tempo, vamos começar a aula de hoje, que é o que nos interessa. Nós vamos falar hoje aqui sobre progressão aritmética, tá? Essa progressão aritmética, talvez você já tenha ouvido falar por esse termo aqui, ó, pelas suas iniciais, PA, tá legal? Então, progressão aritmética ou PA é a mesma coisa, são sinônimos. É o quê? É toda sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior somado a uma constante, a qual chamamos de razão da PA. Tá legal? Isso daqui é muito importante para a gente entender essa aula aqui de hoje. Vamos observar essa sequência aqui. Você consegue perceber uma lógica nisso daqui, uma lógica de formação? Você consegue enxergar que de 2 para o 5, o que houve aqui, ó? Foi somado 3. Enquanto do 5 para o 8, ora, também foi somado 3. Do 8 para o 11 também foi somado 3. E por último aqui, nessa nossa sequência, nós temos do 11 para o 14, também foi somado 3. E esse 3zinho que nós estamos somando aqui, nós estamos somando ele constantemente. Então, se nós estamos somando constantemente, esse número 3 ele é uma constante. E voltando aqui para a definição, ó, é uma sequência que cada termo a partir do segundo, se é a partir do segundo, vem comigo aqui, ó. O segundo, ele é o 5. Ele é igual ao anterior somado a uma constante a qual chamamos de razão. Então, o 5, ele é igual a quem? Ao seu anterior, e o anterior ao 5 aqui é o 2, somado a uma constante que chamamos de razão, ou seja, somado a 3. Vê se não é isso. Qualquer termo desses daqui, se eu quiser pegar o 14 vai ser igual ao anterior, e o anterior do 14 é o 11, somado com 3. Então, esse mais 3 que aparece aqui também. E se você fosse continuando nesse raciocínio lógico, você ia ver que é sempre mais 3. Esse mais 3 é chamado de razão da PA e nós representamos pela letra R minúscula, tá? Então, a razão dessa PA aqui, dessa sequência que nós chamamos de progressão aritmética, é 3. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, é fácil achar que a razão é 3 porque você vai no olho mesmo. Só que a PA ela podia ser com os números um pouquinho mais espaçados, ou números decimais, ou até mesmo números fracionários. Como é que você ia fazer para descobrir quem é essa razão? Aí tem uma técnicazinha, preste atenção no seguinte, a razão da PA, que nós já vimos que nós vamos representar pela letra R, a gente representa pela letra R por mera conveniência, tá? R de razão. Aí se fosse outra letra não ia atrapalhar o nosso raciocínio não. Então eu coloquei aqui, ó, 4 PAs, tá legal? 4 progressões aritméticas. Eu já estou informando a vocês que essas 4 são progressões aritméticas. Então é o seguinte, se eu quiser descobrir a razão de cada uma dessas 4, o que eu faço? A técnica é essa, ó. Por mais que aqui é a mesma que nós vimos aqui no quadro anterior, e nós já sabemos que a razão é 3 porque nós fizemos mentalmente, o que eu posso entender aqui? Você vai sempre escolher 2 vizinhos, tá? 2 números vizinhos. Pode ser esses daqui, ó. Imediatamente vizinhos, tá? Tem que estar um do lado do outro, um encostando ali no outro. E você vai pegar aquele que está mais à direita e vai subtrair por quem está à esquerda. Então é o seguinte, eu tenho aqui que a minha razão, nesse caso, vai ser 8 menos 5. E 8 menos 5 é 3. Nós já sabíamos disso, sem problema algum. Eu só estou montando, só estou dizendo para vocês que tem essa técnica aí, porque a PA poderia ser de números muito maiores, números negativos, como nós vamos ver aqui embaixo. Então é o seguinte, eu preciso apenas que os números sejam vizinhos, não importa quais. Se for esse daqui, ó, esses dois, o 11 e o 14 está à direita, o 11 à esquerda, né? Em relação à vírgula. Então você vai pegar que a razão ela tem que ser igual a 14 menos 11. E 14 menos 11 é 3, é óbvio que deveria ser 3, por quê? Porque razão é uma constante, nunca vai mudar. Tranquilo? Vou escolher agora aqui 2 termos vizinhos dessa segunda sequência aqui, que é uma progressão aritmética, porque eu já estou afirmando a vocês, e vou calcular a razão delas. Agora é o seguinte, se você pode escolher quaisquer vizinhos aqui, contando que sejam vizinhos imediatos, né? Tá um após o outro, você vai escolher o mais simples, né? Por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar o 0 com o 2. O 0 com 2, o que eu faço para descobrir a razão? Ora, bem tranquilo, é o 2 menos 0. Então eu já tenho que nesse caso aqui, a razão é 2. Quero outros vizinhos, eu quero esses 2 aqui, não tem problema, vai dar 2 do mesmo jeito. Vamos fazer mentalmente agora, ó. 4 menos 2, que vai dar 2. Ah, eu gosto do mais complicado, eu vou pegar aqui os números negativos.
não tem problema algum, galera. Sempre tem que dar a mesma coisa, só tem que respeitar aí o sinal. Então aqui, ó, menos 2, menos 4. Tá? Então menos com menos vai dar mais. O que você tem aqui, que a razão ela é menos 2 mais 4. Eu tenho 4 e devo 2, eu continuo tendo, só que agora 2. Então, mais uma vez aqui, ó, a razão tinha que dar 2 mesmo, porque a razão ela é uma constante sempre. Tranquilo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é se você pode escolher, você tem o poder de escolher 2 termos vizinhos, escolha aquele mais conveniente às suas continhas. Olha aqui, ó, aqui são todos iguais, não tem problema. Eu escolho 2 desse daqui e a razão vai ser quem? 3 menos 3. Já vou colocar direto o zero aqui porque você entendeu. Eu estou sempre somando quem aqui, ó? Eu estou sempre somando a razão. E a razão dessa PA aqui é 0. Então eu estou somando 0 aqui para sempre. Tranquilo? E aqui eu também tenho uma outra PA, a qual eu vou escolher 2 termos. Vou escolher os 2 primeiros aqui. Não pode esquecer que você vai pegar aquele que está à direita e subtrair pelaquele que está à esquerda. Então a razão aqui vai ser 30 menos 32. Tem muita gente aí que tem a mania de colocar o 32 menos 30, e não é isso, tá? Então, ó, 30 menos 32 vai dar menos 2. Então, eu tenho aqui uma razão negativa. E quando a razão é negativa, a gente já vai ver agora na classificação das progressões aritméticas, que diz o seguinte, ó, a classificação de uma progressão aritmética pode ser, vou escrever aqui entre parênteses, uma progressão aritmética, ela pode ser crescente, pode ser também decrescente, né, obviamente, e pode ser constante, tá legal? Constante. Como é que eu vou saber cada uma delas? Dá para você saber somente olhando, né? Constante, tá certinho aqui. Mas só que o ideal aqui é que você classifique isso daqui através da sua razão. Quando a razão ela é positiva, ou seja, maior do que 0, a PA ela é crescente. Quando a razão ela é menor do que 0, ou seja, negativa, a PA ela é decrescente, e quando a razão for igual a 0, a PA ela vai ser constante. Nesse caso aqui, nós já sabemos que a PA, que a razão aqui, ela é positiva, ela é 3. Se a razão ela é positiva, essa PA aqui, ela é crescente. Eu vou colocar só o Czinho aqui para a gente poder ganhar tempo. Enquanto aqui embaixo, por mais que você está vendo números negativos, todo número negativo, quanto mais ele se aproxima do 0, maior ele fica. Então essa PA aqui também é uma PA crescente. Nós vimos aí no quadro anterior que a razão dela é 2. Se a razão dela é 2 positivo, obviamente ela tem que ser crescente. A razão dessa terceira PA aqui, ela é igual a 0. E se é igual a 0, ela é constante. Vou botar aqui, ó, constar, você vai entender que é de constante. Então C é de crescente, crescente, constante. E essa última aqui, só no olho você já percebe, né, que os números estão decrescendo. Se estão decrescendo, ela é uma PA decrescente. Você também poderia avaliar através da sua razão. Nós vimos também no quadro anterior que a razão dessa PA aqui é igual a menos 2. Se a razão ela é menor do que 0, ou seja, negativa, essa progressão aritmética ela é uma progressão aritmética decrescente. Tranquilo? E agora existe um detalhezinho aqui que vai ajudar pra caramba. A maioria das questões de progressão aritmética, seja de prova, concurso, Enem, colégio mesmo, você vai precisar saber o termo geral de uma PA. Então é o seguinte, ó, vamos observar essa sequência aqui. Todos os termos dessa sequência são chamados, né, por uma letra minúscula, identificados sempre pela sua posição na fila. Por exemplo, se eu chamar aqui de a letra minúscula for o A, ó, esse primeiro aqui é o A1, porque ele é o primeiro termo. Esse segundo aqui, ele é o A2, porque ele é o segundo termo, e assim por diante. O 10 aqui vai ser o nosso A3. Então é o seguinte, pessoal, tem que ser uma letra minúscula. Poderia ser também o B1, B2, B3, pode ser o K1, K2, K3, sem problema algum. Só que a sua identificação tem que estar vinculada com a sua posição na fila. Por isso, A1, A2, A3, A4, A5. Se o problema perguntasse o seguinte, determine quem é o sétimo termo, você saberia que ele está querendo saber quem é o A7. Então, quem é o A7 nessa sequência aí? Ou seja, quem é o sétimo termo? Olha, aqui eu tenho o A4, aqui eu tenho o A5, o A6 vai ser o próximo termo. Eu teria que saber qual é a razão dessa progressão aritmética. E você consegue identificar isso, olha, ó, do 13 para o 16 aumentou 3, do 10 para o 13 aumentou 3, do 7 para o 10 aumentou 3 e assim sucessivamente. Então a razão dessa progressão aritmética aqui, ela é 3. Estou sempre somando 3. Logo, o próximo termo aqui vai ser o
19. Então eu tenho que A6 é 19. Só que eu quero descobrir quem é o A7, eu pego 19 e somo 3 também. Então o A7 vai ser 20, 21, 22, ou seja, somei 3. O A7, o sétimo termo, é o 22. Até aqui tudo bem, mas se nesse mesmo problema perguntasse quem é o 108º termo dessa sequência, se você só ficar somando aqui, vai te dar muito trabalho. Só que tem um detalhe, ó. Existe uma expressão que nos permite encontrar um termo qualquer em uma PA, sabendo apenas o seu primeiro termo e a sua razão. E essa expressão é essa que está na tela de vocês agora, ó. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Olha, o AN, ele é um termo qualquer. Normalmente, ele vai ser o último termo, tá? Isso aqui é um coringa, mas normalmente ele é o último termo. Então eu tenho também aqui o A1, que é o primeiro termo, N é a quantidade de termos e R é a razão. Vamos ver aqui dois exemplos apenas. Ó, eu tenho aqui, dada a PA 2, 6, 10, 14, obtenha o seu 21º termo. Então o problema está querendo saber quem é o A21. Para saber quem é o A21, eu preciso saber quem é o primeiro termo, quem é a razão, essas coisas. Mas eu tenho que lembrar do termo geral. O termo geral diz que AN é igual a A1 mais, dentro do parênteses eu vou ter N menos 1 vezes a razão que vai estar aqui fora. Vamos só substituir os valores. A N é um termo qualquer, eu falei para vocês que é normalmente o último. Se ele está querendo saber o 21º termo, vamos supor que essa PA ela vá até o 21º termo. Então aqui eu quero saber quem é o A21. E eu vou substituir os valores aqui dentro agora. A1 é o primeiro termo, não tem o que calcular, é só você olhar. O primeiro termo é igual a 2, mais N menos 1. N é a quantidade de termos. Se eu estou falando que o 21º termo é o último, então a quantidade de termos é 21, porque se fosse, por exemplo, 22, o último termo seria o 22º termo. Tá legal? O que não acontece aqui. Então, N é 21, menos 1 já é o da fórmula. Do lado de fora está aqui vezes R. R é a razão de quanto eu saio do 10 para atingir o 14. Eu somei 4. Então, nessa progressão aritmética aqui, a razão é 4. Eu coloco ele aqui. Agora é só fazer continhas. O nosso A21, vamos lá para não errar essas contas agora, ó. O 2 eu vou manter aqui, porque primeiro eu tenho que eliminar esses parênteses. Mais 21 menos 1 vai dar 20. Pronto, eliminei o parênteses, ele está multiplicado pelo 4. Nessa expressãozinha aqui, eu primeiro tenho que fazer a multiplicação, tá, galera? Depois que eu vou somar. Então, o A21, ele vai ser igual a 2 mais 4 vezes 20, que vai dar 80. Então, eu tenho que o meu 21º termo, que é o A21, é igual a 82. E com essa formulazinha do termo geral, você pode descobrir até quem é o A1000, o A5339, sem problema algum. Vamos aqui para o nosso segundo exemplo de hoje. E se está tendo alguma dúvida, deixa aí nos comentários que nós vamos responder. Se está gostando da aula também, não esquece não, deixa um like aí. Vamos para o nosso segundo e último exemplo da aula de hoje. Em uma PA, o terceiro termo é 11. Opa, eu já sei aqui que o A3 é igual a 11. E o sétimo termo é 31. Então, eu também sei que o sétimo termo, que é o A7, ele é igual a 31. Determine a razão dessa PA. Pessoal, olha só, se eu tenho o A3 e o A7, vamos pensar no seguinte. Eu teria aqui, antes deles, eu teria o A1, eu teria também o A2. O meu A está muito feio, tá? Mas você está entendendo, né? Então, eu tenho aqui o A3, eu tenho também o A4, colocar ali até o 7. O A5, o A6 e, enfim, aqui o nosso A7. Isso daqui, esse modelo eu estou fazendo dessa maneira aqui, mas depois que você pegar a prática não vai precisar ser tão lento assim como eu estou sendo. É o seguinte, no lugar de A3 eu sei que é 11. E no lugar de A7 eu sei que é 31. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou quebrar essa PA aqui e vou meio que fazer de conta que ela está começando pelo A3. Então é como se o A3, ele sim fosse o nosso A1. E o nosso A7 seria quem? Ó? A1, A2, A3, A4 e A5. E aqui seria o nosso A5. Por que eu estou fazendo isso? Olha, eu estou fazendo isso porque eu posso descobrir agora, eu posso escrever aqui o termo geral, que ele é AN, para a gente não esquecer, ó, é igual a A1 mais N menos 1 vezes o R.
Eu quero descobrir aqui quem é o meu R. Eu tenho que ter o último termo, eu tenho, que é 31. Eu tenho que ter o primeiro termo, mesmo fazendo de conta, ele é o 11, tá legal? Eu tenho que ter o N, que é a quantidade de termos, é 1, 2, 3, 4, 5. E eu quero descobrir o R. Vamos só substituir valores, ó. No lugar de AN, eu vou escrever 31. No lugar de A1, eu escrevo 11. No lugar de N, eu escrevo 5. Aqui é o menos 1, é o da própria fórmula. Eu quero descobrir quem é esse Rzinho aqui, quem é a nossa razão. Esse 11 eu vou trazer para o lado esquerdo, ele vai subtraindo. Então, 31 menos 11 vai ser igual, dentro do parênteses, 5 menos 1, que vai dar 4. Então, 4 vezes o R. 31 menos 1 vai dar 20, pessoal. Ó. 20 é igual a 4 vezes R. Esse 4 que está multiplicando, ele desce dividindo. Então, R vai ser igual a 20 dividido por 4. E 20 dividido por 4 é igual a 5. Nós já temos a resposta e a solução desse problema. A razão é igual a 5. O que ele poderia perguntar? Quem é o primeiro termo original mesmo, né? O primeiro termo que está lá de azulzinho. Então, aqui, ó, se a razão é 5, quando eu quero descobrir o termo posterior, eu somo. Porém, se eu quiser saber o termo anterior, eu subtraio. Se o A3 ele é 11, aqui vai ser 6. Por quê? Porque é 11 menos 5. E aqui vai ser 1, porque é 6 menos 5. Então, vê se a progressão aritmética não é essa. Ó. 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31. Eu poderia continuar 36, 41, 46. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curte aí também, dá uma visita lá no meu canal e a gente pode se encontrar mais vezes aqui no canal do professor Marcos Zaba. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.